Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Caros professores, nós aqui estamos na nossa quarta unidade. Nós já estamos fechando aí 50% do nosso curso, onde você está aprendendo sobre tudo que rege um professor de escola bíblica dominical. Você está, diante dessa instituição, bebendo de uma fonte poderosíssima, que é justamente a capacitação para o ensino da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos cumprindo a nossa grade curricular na unidade 4, no tema didática e sua aplicabilidade, certo? Então, vamos entender o que é a didática, certo? E a sua aplicabilidade, como a gente usa a didática aqui na escola bíblica dominical, certo? Então, no primeiro momento, nós precisamos entender um pouquinho o que é didática. Quem foi que teve a ideia da didática? Quem foi que desenvolveu tudo isso para que a gente possa compor, na verdade, o nosso conhecimento acerca desta ciência que tem ajudado muitos professores a o ensino, tá? A transmissão do conhecimento. Então, o surgimento da didática vai estar atrelado à gênese da educação institucional. Então, o modelo de instituição que nós temos hoje na educação, ele vem atrelado com o surgimento da didática. Então, Libânio vai dizer o seguinte, que desde os primeiros tempos há indícios de formas rudimentares de aprendizagem. No entanto, ainda não havia didática como forma de organização e estrutura de ensino. Aqui nós já conseguimos entender que a didática, ela é, caros professores, uma ferramenta poderosa para nós, professores, ministrarmos as nossas aulas, certo? Então, eu vou fazer uso da didática, dos métodos, dos mecanismos para ministrar a minha aula de forma que meu aluno ele vai entender, de forma clara, objetiva, sem arrudeios, certo? E não com uma postura copista, lendo apenas o que está no papel, certo? Aluno meu, eu até costumo dizer assim, nunca vai me ver apenas lendo o papel sem ter que explicar, sem ter um plano, sem ter um projeto. Por quê? Porque eu aprendi assim, eu estou aprendendo assim na faculdade, nós estamos inseridos dentro de um contexto onde pede não só a leitura do texto, tá? E no contexto de igreja, de escola bíblica dominical, é importantíssimo termos uma explicação para cada texto lido, certo? Então, nesse primeiro momento, nós já entendemos que a didática é uma grande ferramenta para a organização e estrutura do ensino, certo? Então, vamos entender quem foi o pai da didática. Primeiro que a gente só vai poder falar da didática ali em meados do século XVII, certo? Onde foi que se concretizou como uma teoria do processo de ensino, certo? E aí, concretizando essa teoria, foi colocada em prática. Então, conforme a nossa apostila, percebam que eu não estou utilizando slide aqui, estou utilizando a apostila para melhor entendimento deste assunto, pelo grau de importância deste assunto, tá? Não que os outros não sejam importantes, são muito importantes sim, mas a questão da didática requer um cuidado bem específico, porque um professor com uma boa didática é um professor que, de certo, vai atingir o objetivo da sua aula. Então, o pai da didática foi João Amós Comênio. Quem foi João Amós Comênio? João Amós Comênio, ele foi um tcheco, tá? Que criou este método, tá? Essa ciência, na verdade, todo esse processo, por conta de experiências vividas, tá? Então, ele foi um grande estudioso da história da educação,
Lá em Amsterdã, quando ele se destaca, certo? Na Holanda, diante de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou para aprender, ele se aprofundou, desceu no campo da educação e desenvolveu a didática, tá? Então, na Morávia, onde ele nasceu, uma região da Boêmia ali, hoje chamada de República Tcheca e Polônia, então ali na região, nasceu Comênio, tá? Então, Comênio nasce ali em 1592 e falece ali em Amsterdã, certo? Em 1670. Mas durante esses seus 78 anos de existência, ele passou por muitos lugares, onde ele disseminou o contexto de didática. Então, ficou órfão aos 12 anos. No ano de 1608, com 16 anos, ele matriculou na escola de Prerov, onde se destacou como um bom aluno. Então, nós temos aqui um órfão de 16 anos que se matricula numa escola, já começa se destacando por ser um bom aluno, tá? Então, essa inquietação sobre a melhor forma de ensinar e de aprender surgiu nos estudos de latim, em que os alunos eram o quê? Forçados a estudar de forma desordenada e distante da realidade. Então, nasce aqui a, a necessidade de Comênio desenvolver, certo? Esta ciência, este campo que fosse estudar as formas como os professores estavam ensinando na época. Por quê? Não tinha, na verdade, esse pensamento voltado, na verdade, para o ensino, tá? Será como é que a postura do professor está sendo diante da sala de aula? Será que o professor está atingindo a finalidade de transmitir esse conhecimento? Visto que nós estamos falando de uma época onde o professor era o detentor do conhecimento, tá? Então, esse processo estava em transição para a pedagogia moderna, para essa pedagogia fundamental, onde vai libertar, na verdade, o indivíduo e pegar o aluno que não era o centro, tá, do processo ensino-aprendizagem, colocar ele no centro para que ele construa o seu saber. Então, é justamente nesta época que nasce aqui a ideia de Comênio de justamente trabalhar este campo. Então, ele sofreu as duras penas para aprender latim, e sofrendo as duras penas, ele pega e se aprofunda. 20 anos, e com 20 anos de idade, ele vai cursar na Academia de Hebron Filosofia. Então, estudando filosofia, ele se aprofunda na vida espiritual. Então, ele começa a refletir, se aprofundando sobre alguns autores que marcaram profundamente os seus pensamentos. Então, por meio de Austed, o seu grande mestre da faculdade, ele tem acesso a pensamentos progressistas de Francis e Wolfgang, tá? Então, nós temos estes grandes progressistas que, com as suas obras, Austed pega esses progressistas e apresenta estas ideias a João Amos Comênio, e ele começa a se aprofundar ainda mais nos novos métodos e experiência de um aprendiz na sala de aula. Com 22 anos, após ter todo esse conhecimento, ora, que foram 2 anos desse processo, ele troca de curso, tá? E transfere-se para o curso de teologia na Academia de Heidelberg. Então, lá em Heidelberg, ele se aprofunda e se torna pastor e educador. Aqui abre um parêntese
para que eu possa atrair a atenção dos nobres professores que um bom pastor, ele é um bom educador. Assim como um bom educador de uma escola bíblica dominical cumpre um papel de um bom pastor, porque ele apacenta as ovelhas, ele leva o alimento, tá? Às ovelhas. Então, nós estamos aqui diante de conhecimento altamente importante para que você possa entender a didática, mas diante de algo que é histórico, algo que João Amos Comênio se torna pastor e educador, tá? Então o Deus ele trabalha desta forma, une o útil ao agradável para moldar o excelente, tá bom? Então aqui nós já estamos entendendo um pouquinho sobre o que é a didática, a necessidade de João Amos Comênio e a ideia de ele justamente fundar isso, tá bom? Fundar, instituir esse campo de estudo. Após 2 anos trabalhando como pastor educador na Morávia, João ele transfere para a FUNEC, tá? Transferiu-se ali para a FUNEC em 1616 e ele se casa. Ali ele tem sua esposa Madalena Wisowska, e ele tem seus 2 primeiros filhos. Porém, neste período de 621, existe ali uma grande guerra que perpassa 30 anos. Então, existe a Guerra dos 30 Anos ali, onde o exército dos espanhóis invade a cidade de Funec, e em virtude desta guerra, em virtude de tudo isso, Comênio ele perde toda a sua vida, toda a sua construção, todos os seus manuscritos, tá? Então ele tem 2 perdas aqui, lá em Funec. Em Funec ele perdeu, mediante a Guerra dos 30 Anos, o vandalismo e tudo aquilo, a sua biblioteca, com todos os seus manuscritos, todos os seus livros, tá? Então todas as suas contribuições para a educação dentro do campo da didática, tudo que ele viu e se aprofundou foi perdido. E a segunda tragédia que ele teve que passar, a segunda perda, foi a morte da sua esposa, vítima da peste. Então, esposa e filhos. Então, aí ele já se depara com o primeiro impacto negativo na sua vida. Mas isso vai o frustrar? Isso vai o impedir, na verdade, de continuar? Não. Comênio ele continua, tá? Então, devido a essa guerra, ele precisou sair da sua terra, da sua pátria e taxiar em muitos países, sendo ali Londres, Suécia, Lensno, localidades de Lensno, na Transilvânia, Hungria, Amsterdã. Diante de tudo aí, todos esses locais onde ele passa, ele vai propagar esse seu campo de estudo, tá? Então, ele vai dividir com grandes pensadores da época toda essa gama de estudo, de conhecimento que foi totalmente válido, tá? Então, com todos esses acontecimentos, nós temos aqui a história de Comênios, e entendemos aqui uma história de superação, uma história de crescimento, uma história que tinha um alvo a ser atingido, tá? E olha que a contribuição de João Amos Comênio no contexto didática, ela perpassa não só o ensino secular, como hoje a escola bíblica dominical, certo? Então, ali em Lensno, Comênio ele casa-se pela segunda vez, tá, com a filha de um bispo muito conhecido e importante na região, chamada de Doroteia Cirilo. Tá? Em Funec, na tragédia que destruiu a cidade junto com ela, a casa e a biblioteca de Comênio, tá? Lá atrás, por um lado, ele teve essa perda. Por outro, no ano de 1648, no ano, na verdade, por outro lado, ele se reconstrói, continua a sua vida. Já no ano de 1648, Dorotela vem a falecer, deixou Comênio com 5 filhos na cidade de Lensno. Então, nesse período, Comênio ele se vê numa situação muito difícil, tá? Muito difícil.
Então, o que é que ele faz? Diante da dificuldade, ele desiste? Não. Pobre e doente, seguiu para a Holanda, onde se casou pela terceira vez com Johanna. Então, lá no ano de 1649, já um ano após a morte de sua segunda esposa. Então, na cidade de Amsterdã, onde viveu até a sua morte. Então, foi lá em Amsterdã que acontece algo que é primordial na vida de João Amos Comem. Ele cresce novamente. Ele cresce como educador, ele cresce como reformador social, ele cresce como progressista. Ali em 15 de novembro de 1670, morre Comênio após se contrair uma doença muito grave. Então, morre ali cercado pela sua família, por amigos, e foi enterrado ali na pequena cidade de Naarden, onde está construído seu mausoléu. Apesar dessa história terminar desta forma, a história de Comênio ela foi muito produtiva para o ensino secular, certo? Ali em Peróvia, de exemplo, ele foi reitor, tá, da escola em 1614, e ali, como reitor da escola, ele conseguiu colocar em prática tudo que ele havia estudado, que foi justamente os contextos da didática. Então, ele consegue criar o que a nossa lição vai trabalhar aqui, que é justamente a didática magna. Ele consegue criar, nesse período, toda a metodologia para análise do comportamento da transmissão do professor como sendo o agente, tá? Multiplicador do conhecimento, mas de forma que o conhecimento ele fosse multiplicado, ele fosse compartilhado sem encontrar barreiras. E barreiras, muitas vezes, por limitação do docente e não do discente, certo? Então, com esta obra didática magna, ou o Tratado de Ensinar Tudo a Todos, nós temos uma visão progressista, democrática, onde João Amos Comênio traz, na verdade, a ideia da democratização da escola, o processo onde não só os homens, os filhos dos nobres, mas também mulheres e crianças pudessem ter direito à educação, tá? Todos esses fossem socialmente incluídos, tá? No contexto, no campo da educação. Então, nós temos aqui um grande feito de João Amos Comênio, que permitiu que ele ocupasse o rol de um dos fundadores, na verdade, da pedagogia moderna. Então, partindo dessa ideia de João Amos Comênio, que nós temos aqui o contexto, o ideal da pedagogia moderna hoje, certo? Então, com esta história de superação, foi criado essa ciência, certo? Olha o que interessante nossa apostila vai trazer. Ó. Por ter estudado em uma escola muito rígida, cheia de regras e com castigos violentos aplicados às crianças, Comênio ele foi capaz de perceber os vários defeitos que caracterizavam o método aplicado em seu tempo. Nesse sentido, seu ideal era ensinar, olha que interessante, a criança de maneira que sua chegada na fase adulta atingisse na plenitude de suas capacidades, todo conhecimento e sociabilidade. Então, seu objetivo era o quê? Era que os indivíduos aprendessem para a vida, de forma que conseguissem não se inserir na sociedade e fossem capazes de cumprir seus deveres sociais. Eles aprenderam não para a escola, mas para a vida, de forma que os jovens se tornem enérgicos, prontos para tudo, diligentes e merecedores da atribuição de qualquer um dos deveres da vida. E ainda mais se tivessem acrescentado a virtude uma conversação suave, e tudo tivessem coroado com o temor e o amor de Deus. Tornar-se-ão capazes de expressão e eloquência. Comênio vai dizer vai relatar
que a intenção dele era justamente formar jovens para a vida, tá? Não era para, ali na era tecnicista, por exemplo, não era para atingir uma finalidade da sociedade. Não, era justamente para que o jovem ele tivesse preparado para a sociedade. Ele saísse da escola preparado para os desafios que iriam enfrentar na sociedade. Desafios do mercado de trabalho, desafios onde iria permitir que o jovem buscasse meios, caminhos para poder solidificar os seus planos e projetos, mas que ele saísse da escola lapidado para a sociedade. Então, a visão de João Amós Comênio era essa. Nós temos todos o conhecimento em si, mas era necessário saber como preparar o aluno para receber esse conhecimento, de forma que esse conhecimento fosse empregado externo à escola, certo? Com isso, a base do método didático de Comênio se constitui por três elementos: compreensão, retenção de informação e prática. Então, por meio destes, podemos chegar a três qualidades fundamentais que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Olha lá, ele pega os três elementos: compreensão, retenção de informação e prática, e trabalha as qualidades fundamentais que os alunos precisam desenvolver, que seria a erudição, a instrução e a religião, tá? As quais nos levam a três competências que devem ser adquiridas. Quando o aluno ele desenvolve a qualidade fundamental, certo, de erudição, instrução e religião, ele vai absorver, desenvolver três competências, tá? Que é o desenvolvimento intelectual, a disposição em aprender e a memória, que é primordial no processo de relembrar tudo que aprendeu. Então, o método era mais ou menos esse, mas vamos destrinchar a luz do nosso entendimento, tá certo? Conforme alguns autores vai trazer aqui, o que seria um método didático, tá? Como seria a ordem que era necessário seguir. Então, o método ele vai trabalhar da seguinte forma: primeiro, todo conhecimento historicamente acumulado ele deveria ser ensinado, certo? Tudo que foi acumulado precisava ser ensinado. Segundo, tudo o que se ensina deve ser ensinado, relacionando com sua aplicação prática com o seu uso social. Aqui nós temos a ideia já de que a militância de João Amós Comênio em desenvolver justamente a didática foi no preceito de trazer a sociedade para dentro da escola, exemplos de forma prática para que o aluno entendesse lá fora como é o mundo, tá bom? 3. O ensino deve ser direto e claro, não é necessário ter arrudeios. 4. Deve ser ensinado a partir da verdadeira natureza das coisas, ou seja, a partir do conhecimento científico. Então, você pega aí numa escola bíblica dominical, nós vamos precisar trabalhar explicações científicas, explicações bíblicas. Como é isso? Você vai precisar, a nível de exemplo, pegar, falar sobre amor à luz da psicologia e à luz da Bíblia. Você vai falar sobre perdão à luz da psicologia e à luz da Bíblia, tá? Então é necessário você beber das duas fontes para que você venha aguçar o seu entendimento em relação ao assunto, certo? Então, ensinar primeiramente de forma geral e posteriormente adentrar para os estudos das partes. O que é que acontece aqui? Neste ponto 5, a nossa lição ela é prática nisso. Ela tem um tema central, ela tem os temas das lições, que são subtemas, e tem, dentro de cada subtema, as minúcias de cada um deles. Então, é justamente esse ponto 5 da ideia da didática de Comênio. Então, a lição já vai ajudar muito nesse contexto. Não só na nossa lição da turma dos adultos, mas também das crianças e dos jovens, que vai trabalhar justamente esses métodos que nós precisamos ter para
transmitir o nosso assunto, tá certo? Continuando, o ponto 6 vai dizer o seguinte: ensinar os conteúdos no seu devido tempo. Existem contextos que eu não posso me atrelar ao tempo atual e jogar no colo dos nossos alunos. Eu preciso tomar cuidado e usar bem o tempo pertinente do meu aluno para poder transmitir aquele assunto, tá? O tempo é oportuno para falar sobre ideologia, então use e abuse deste tempo para falar de ideologia, ideologia de gênero, ideologia bíblica, enfim, uma certa forma de você tratar cada tema ao seu tempo, tá? Tomem cuidado aqui, tomem bastante cuidado para que vocês não possam, não venham misturar, na verdade, as coisas e transmitir um conhecimento em que, infelizmente, vai impactar na vida dos nossos alunos, tá? 7, ensinar até a compreensão perfeita do conteúdo. Enquanto o aluno não entender, você precisa ensinar, tá certo? Você precisa certificar que seu aluno realmente captou aquele assunto. 8, dar a devida importância às diferenças que existem entre as coisas. Assim, o ensino seria universal. Tá? Existe diferença entre as coisas. Existe a diferença do cristão e existe a diferença do não cristão. Existe a diferença do ímpio e existe a diferença do servo. Existe a diferença do apóstolo, existe a diferença do bispo, do ministro, do diácono, enfim, precisamos dar a devida importância às diferenças que existem entre cada uma das coisas, para que o nosso ensino seja universal. Quando a gente sabe diferenciar e a gente não coloca tudo num bolo só, a gente trabalha as minúcias de cada assunto, tá certo? Então é primordial que você saiba diferenciar as coisas. Bia 7 vai destacar aqui alguns princípios e métodos de instrução de ecumênio. Por exemplo, o método de ecumênio tinha como propósito dar instrução de forma segura, completa, certa, clara, fácil e agradável, tá certo? Então, o método dele era justamente o quê? A educação dos homens deveria ser iniciada na primavera da vida. Então, ali no bercinho, o homem já deveria receber os primeiros ensinos, tá? Sobre algumas coisas da vida. 2, ensinar coisas e linguagem juntas. Então, é pegar todas as ferramentas que estão ao nosso favor para ensinar. Então, eu preciso ensinar sobre muita coisa na Bíblia, utilizando diversos tipos de linguagem. Linguagem essa que parte desde linguagem tecnológica, uma linguagem mais culta, uma linguagem informal, mas, enfim, eu não posso jamais negligenciar que eu preciso ensinar coisas e linguagem juntos. 3, primeiro a criança deveria compreender o assunto antes de memorizar a definição dele. O que acontece hoje no ensino secular é o fato de o aluno receber a teoria para depois ser jogado na prática. Então, existe o cuidado que a gente precisa ter com os nossos alunos, a nossa escola bíblica dominical. É necessário entender que se ele realmente está compreendendo o assunto antes de memorizar. Temos aqui, caros professores, um divisor que precisa ser sempre atinado em nossas ministrações, tá? Há alunos que memorizam, e se ele vai memorizar na aula seguinte, quando você perguntar sobre o tema, ele não vai mais lembrar. E há alunos que realmente compreendem o assunto. Você tem que trabalhar no campo da compreensão, tá? Lembra lá em cima os princípios que Comênio ele vai trazer. Começar pelo universal, elementos simples e gerais, e partir para o particular. Foi o exemplo que eu acabei de dar sobre a nossa lição. Tem um tema central, um contexto universal, e aí depois, nos subtemas e os tópicos ali, seus pontos, vai entrando as minúcias, tá? Os pormenores,
do assunto. Todo estudo deve ser graduado por passos minuciosos. Tomem cuidado com a nossa lição, não negligencie uma informação que pode ser preciosa no processo de aprendizagem do seu aluno. O ensino deveria ser dado conforme a idade e força mental da criança. Por isso que nas nossas escolas bíblicas dominicais existe a repartição por turmas. Quando se reparte por turma, trabalhamos ali a força mental. Uma criança ela não vai entender da forma que você vai ensinar um adulto. Então, é necessário a criança estar dentro do espaço dela, do campo dela, com métodos, partindo do professor, que permita que aquela criança ela venha a aprender, desenvolver sua força mental. Salvo o contrário, nós teríamos uma turma só, uma monotonia, não conseguiríamos transmitir o assunto e, infelizmente, seria difícil para uma escola bíblica dominical. Então, ao longo da nossa vida, nós temos muitos modelos de professores. Alguns desses professores, alguns desses professores vão nos inspirar. E, em alguns casos, são a razão de seguirmos a carreira docente. Esse contato com a figura docente, desde a tenra idade, reflete-se no futuro educador que seremos, pois, com base nas experiências sensoriais, afetivas e sociais, podemos reproduzir determinadas didáticas e ou escolher um caminho totalmente contrário. Então, um bom professor, ele vai deixar o seu marco, tá, na vida do seu aluno. Eu tive um ótimo professor de escola bíblica dominical. Então, eu quero ser um professor de escola bíblica dominical com base no que eu aprendi do meu professor. Eu tenho um ótimo professor de teologia e eu quero chegar a tal nível com o meu professor de estar ministrando muito daquilo que eu aprendi com ele. Tá? Me refiro ali ao meu pastor e doutor José Mário, é meu mestre, tá, em teologia, que tem me permitido beber dessa fonte, tá certo? É meu mentor, inclusive. Então, caros professores, nós estamos diante de um processo de constante aprendizado, em que nossos alunos precisam aprender o máximo de tudo aquilo que nós temos a ofertar. Salvo o contrário, nós teremos, infelizmente, uma postura copista, uma postura onde vai permitir que meu aluno vá lá ouvir por mera obrigação e não por entusiasmo, tá certo? Então, existe aqui um cuidado que nós precisamos, tá, fazer, ter, fazendo uso da nossa didática. Então, compete ao professor que faz uso da didática a seguinte questão, olha lá, atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária. Trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades da educação básica. Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade. E aí continua na nossa lição uma série de pontos que são primordiais para um professor que faz uso da didática. Então, é indispensável, pois sem explicações claras e métodos de ensino eficazes, os alunos vão aprenderem. E aqui na sua lição, eu já lhe peço para que você possa estudar em casa sobre este campo, esse processo aqui, ó, de ensino, de mediação, de conhecimento e de gestão, tá? da, da, na vida de um professor. Então, o ensino, existem pontos que eu preciso atingir. Na mediação, eu preciso atender alguns critérios no conhecimento e na gestão, certo? Então, saber trabalhar em equipe também se faz necessário, pois o professor ele não vai atuar de forma nenhuma isolada. Então, se o ensino está intrinsecamente ligado ao trabalho pedagógico da coordenação, das equipes
apoio, como psicólogos e outros autores que se fazem presentes, sobretudo em casos especiais de alunos que demandam acompanhamento. Precisamos entender que na nossa sala de aula nós temos a nossa secretária, nós temos o nosso pastor, que dirigente da congregação, ou até mesmo dirigente da igreja, do ministério em si. Nós temos professores, um grupo de professores, nós temos alunos que podem ser nossos alunos monitores, nós temos todo um corpo, uma equipe, então precisamos aprender a trabalhar em equipe. Esse negócio de trabalhar como uma pessoa só, não, eu trabalho de forma que eu não conto com equipe. Infelizmente, uma pessoa dessa dentro do campo da escola bíblica dominical não vai atingir bons resultados e ensinar bem seus alunos, porque ele está pregando o individualismo, onde, na verdade, a própria Bíblia é clara em nos ensinar a trabalhar em união, tá certo? Então, fica aqui, caros alunos, a minha contribuição para a sua vida, para a sua formação docente, certo? Então, este perfil, esse comportamento que ético de cada professor vai permitir que você, caro professor, possa se destacar na sua sala de aula, tá certo? Controle bem a sua turma, pegue, faça uso, não hesite, faça uso de todos os mecanismos tecnológicos que lhe é ofertado, crie meios de levar esses mecanismos para a sua sala de aula, e eu tenho certeza que você vai ter uma aula proveitosa, uma aula muito rica de conhecimento a ser ofertado ao seu aluno, tá certo? Então, tudo é uma questão de uma boa didática. Tudo é uma questão de colocar em nossa mente o que João Amos Comênio ele vislumbrou lá na frente. E hoje nós somos agentes, tá? Propagadores e utilizadores do método de João Amos Comênio. Então é necessário nós tomarmos como premissa das nossas aulas uma boa didática, uma boa pedagogia, uma boa aplicabilidade. Porque quando você faz isso, o seu aluno ele consegue entender com facilidade, porque o texto ele não está dando voltas, não é um texto que você está rodeando para tentar explicar o nada, não é mais do mesmo, e sim novidade. E quando você prega e traz a novidade ao seu aluno, você permite que seu aluno ele desça, tá, certo? No campo do conhecimento, construa, beba dessa fonte e construa o seu raciocínio, tá bom? Existe essa importância. Quer mensurar como é que você está tendo uma boa didática? Faça uma retrospectiva dos elogios que você recebeu nos últimos 6 meses. Ontem eu recebi, na terça-feira passada, eu recebi um elogio de uma aluna minha, onde disse, uma senhora, inclusive, onde ela disse que consegue aprender comigo muita coisa. Já teve muitos professores do qual ela não conseguia aprender, mas comigo ela consegue aprender. E aí eu externei a ela que é devido à boa didática dos métodos que eu tenho aprendido e empregado na sala de aula. Por quê? Quanto mais você volta a bater na tecla, quanto mais você busca se aprofundar e melhorar a forma de você ministrar, mais você vai ter uma aula atrativa, uma aula onde as pessoas vão procurar você para aprender mais e mais e vai querer estar nas suas aulas todos os dias de escola bíblica dominical, tá certo? Não perca essa oportunidade de crescer e evoluir intelectualmente, porque quando você cresce e evolui intelectualmente, você está melhorando a qualidade de ensino da sua turma, da sua classe, do seu ministério. Bom, que Deus ele possa te abençoar. Espero ter atingido aqui o objetivo desta lição na sua mente, porque o objetivo e o escopo em si nós conseguimos transmitir, tá certo? Mas espero que você tenha entendido o que é didática e como aplicar na sala de aula. Professor, didática vai além disso que nós vimos aqui? Sim, vai muito mais além, porque é um campo vasto, é uma ciência, tá?
é uma cadeira de faculdade a nível de exemplo, para você entender. Eu paguei essa cadeira na faculdade. Nós temos alunos aqui que fizeram faculdade no campo da educação, que fez-se necessário pagar esta cadeira. Nosso corpo de professores fizeram necessário pagar esta cadeira, tá? Então, é algo que é primordial no processo de ensino, é você saber, você possuir e saber empregar, saber usar a didática como uma boa ferramenta para transmissão. Didática ela pode ser utilizada até nas nossas ministrações dos altares, tá? Diante dos púlpitos, é algo que você consegue usar de forma didática as suas ministrações, pegar as minúcias do texto, esmiuçar mesmo o texto, para poder transmitir as lições que a gente consegue extrair do texto. Olha aí, já passamos da escola bíblica para um curso de pregação expositiva, mas faz parte do contexto de educação, só para você entender o quanto a didática pode ser empregada. Didática ela pode ser empregada numa reunião de obreiros. Preciso ser mais didático, preciso envolver meu pessoal, preciso imprimir mais o contexto que eu preciso atingir junto aos meus obreiros. Então, didática ela está dentro de tudo, tá? Dentro de todas as ciências, de todo o campo da educação. Então, é necessário aprendermos e entendermos uma boa didática. Que Deus ele abençoe a tua vida e que nós possamos evoluir intelectualmente a cada dia mais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida hoje para todo sempre. Até o nosso próximo encontro na unidade 5, tá certo? Nós estaremos ali nos reencontrando e aí você vai beber um pouquinho mais sobre um conhecimento prático e um conhecimento sobre as competências socioemocionais, tá certo? Ou melhor, o ambiente escolar, o projeto pedagógico e a pedagogia de projetos. Você vai aprender um pouquinho a estética, o que é um projeto pedagógico e a pedagogia de projeto em si, tá certo? É algo que é primordial no seu crescimento intelectual e nesta formação, tá certo? Você que é professor de crianças, tá? E está aqui conosco também, entenda que a didática em si e a pedagogia empregada nas tuas turmas, ela vai permitir que tua criança, teu aluno ali, possa ficar focado na tua aula. Contação de história a nível de exemplo, uma contação de história de forma didática vai permitir que você prenda a atenção das tuas crianças, tá certo? Então, na próxima aula, dentro do campo de ambiente escolar, nós vamos aprender um pouquinho nos 3 ambientes da escola bíblica dominical, a classe das crianças, dos jovens e dos adultos, certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus.